Obrigada pelo interesse em participar do nosso evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, agora Semana da Mulher, como a gente costuma falar. Bom, para os que ainda não me conhecem, eu sou a Gabriela Najar, sou sócia da área de corporativo e financeiro do VPBG, sou também responsável pela representação do Brasil no grupo de mulheres do Denton, junto com a Bruna Gobi, minha sócia, que está aqui conosco, e pela liderança do grupo de equidade de gênero no Brasil, ao lado da Bruna, da Helena Vicentini, e braço do Comitê de Diversidade e Inclusão, presidido pela Juliana Silveira. Bom, para os que não conhecem o VPBG é um escritório full service, com atuação nacional em todas as áreas do direito, e temos uma aliança estratégica com o Dentons, por meio da qual a gente está presente em 80 países, 197 cidades no mundo. Bom, como muitos sabem, tanto para o VPBG como para o Dentons, diversidade e inclusão não é só um valor que pauta a nossa atuação, é uma parte integrante da nossa estratégia de negócios. A gente acredita que times diversos trazem soluções mais completas, mais criativas para os nossos clientes e nos colocam numa posição de servir melhor a nossa base de clientes ao redor do mundo. Então, para a gente é uma pauta muito importante. E o tema de equidade de gênero vem como um pilar fundamental dessa pauta e além de ser um tema que nós aqui que estamos compondo a mesa adoramos e somos super entusiastas. Bom, então acho que falando um pouquinho da pauta de hoje, do nosso encontro de hoje, né, que é equidade de gênero no meio corporativo, a gente tem uma situação hoje no Brasil em que a gente tem, apesar das mulheres serem metade da população, a gente tem só 44% das mulheres ocupando as vagas registradas de emprego, só 13% delas ocupando cargos executivos, aí, cargos de C-level, assentos em conselhos de administração e equivalentes em cada indústria. No escritório, a gente, felizmente, tem números bem acima dessa média, temos 60% de mulheres, temos 40%, desculpa, de mulheres no nosso quadro de sócios. E, bom, o nosso sócio-diretor é um homem mais, a nossa COO, que é a Camila Josino, que está nos assistindo, é uma mulher. Então, a gente tem números bem competitivos, considerando os padrões da nossa indústria, até evidência do nosso compromisso com essa pauta, mas temos ainda uma boa caminhada pela frente. Acho que, no mesmo sentido, falando um pouquinho desse tema, equidade salarial para homens e mulheres também é uma questão de igual preocupação no meio corporativo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente, em 2020, mulheres que ocupavam a mesma função que homens ganharam 81 centavos para cada dólar recebido pelos mesmos homens. Eu, infelizmente, não tenho fácil os números do Brasil, mas sabendo que a gente está atrás nessa pauta, a expectativa é de que a discrepância seja ainda maior. E aliado a essa questão de menos oportunidade e menos remuneração pela mesma oportunidade, a gente sabe, e tem estudos que comprovam isso, que as mulheres também enfrentam escolhas mais difíceis em termos da busca pelo balanço entre vida profissional e pessoal. Então, por um lado, a gente tem uma sociedade que, como a gente sabe, pressiona para que as carreiras das mulheres na maioria dos lares brasileiros, seja colocada em segundo plano em relação à carreira dos seus parceiros homens. Claro que não é uma verdade absoluta, mas em termos percentuais é muito comum. E, por outro lado, também a gente tem estudos que comprovam que as mulheres que têm sucesso profissional não têm a mesma admiração, a mesma empatia, não são igualmente gostadas em relação aos seus pares homens. Então, homens que têm sucesso profissional são altamente valorizados no campo pessoal, mulheres que têm sucesso profissional muitas vezes são questionadas, seja pelas escolhas pessoais que elas tiveram que fazer para chegar até lá, seja pelos atributos e padrões de comportamento que muitas vezes para homens são entendidos como skills de liderança, para mulheres são entendidos como
agressividade, assertividade excessiva, poder de decisão excessivo e assim sucessivamente. Então, acho que a gente tem uma conjuntura que é bastante convidativa de questionar o status quo, de desafiar o status quo e poder pensar mudanças para o futuro. Isso está justamente aliado ao slogan da campanha da ONU desse ano para o Dia Internacional da Mulher, que é o Choose to Challenge, né? O escolha desafiar. Então, acho que a gente, como escritório, tanto no nível do Brasil como no nível global, abraçou muito essa campanha. A gente entende que qualquer tipo de mudança passa por uma etapa importante de conscientização, e então a gente claramente apoia a escolha de desafiar o status quo e os padrões estabelecidos para prestigiar, incentivar e comemorar achievements do nosso corpo feminino, que é tão importante hoje para a nossa estratégia de negócio. Então, assim, convidando todos aqui a refletir um pouco sobre equidade de gênero no meio corporativo, tanto dentro como fora da nossa organização. A gente teve o imenso prazer de poder contar com a presença de 4 mulheres incríveis, inspiradoras, todas que estão no topo da carreira nas suas respectivas indústrias e que têm histórias diferentes, mas todas que trazem para a gente uma mensagem muito positiva de que é um caminho possível, é um caminho que, obviamente, não é uma trajetória linear e perfeita, mas que existe muito espaço para as mulheres crescer, e é exatamente o que a gente quer continuar vendo aqui no VPBG. Então, para começar, eu queria convidar a Chieko Aoki para contar um pouquinho para a gente da trajetória dela. A Chieko, para quem não sabe, é fundadora e presidente da rede Blue Tree Hotels. Ela é formada em Direito pela Universidade de São Paulo, fez também curso de administração em Tóquio e de administração hoteleira na Cornell University nos Estados Unidos, e trabalhou em diversos lugares do mundo, como Estados Unidos, Ásia, Europa, e presidiu importantes redes hoteleiras antes de ficar à frente da rede Blue Tree Park. Acho que ela pode contar um pouquinho mais para a gente da importante trajetória dela como ativista dessa causa e também como presidente de uma das maiores redes hoteleiras do Brasil. Então, Chieko, muito obrigada por aceitar nosso convite. A palavra agora está com você. Gabriela e todas, muito obrigada. Prazer em conhecer vocês que eu não conhecia. Olha, parabéns pelo tema que vocês estão trabalhando. Eu acho que foi muito importante, porque quando eu comecei, não se falava nisso, não tinha quase mulher. Eu entrei em hotelaria, só tinha homens, não tinha uma mulher. Tanto que uma vez eu estava na Westin, e aí eu falei, nossa, nessa empresa não tem nenhuma gerente geral mulher. Eles ficaram assustados, né? Porque não era comum ter mulheres. Então, a faculdade, quando eu comecei há muito tempo, a faculdade Anhembi Morumbi de hotelaria, de turismo, estava começando. Então, eu entrei no mercado onde as mulheres estavam começando a surgir. Então, eu acho que foi muito bom, porque os homens não conheciam as mulheres também não conheciam os homens. Então, eu tive o privilégio de criar um caminho, né, de fazer do meu jeito. Tudo que eu fazia, eles achavam diferente, mas eles não tinham ainda um padrão para dizer isso não é o padrão certo, o padrão masculino. Eles achavam diferente. Então, eu nunca mudei o meu jeito, eu acho que eu sempre fui humanista, do lado humano, e antes de assumir, eu viajei muito pelo mundo, então eu sabia que as culturas eram diferentes, as pessoas eram diferentes, esse era o meu foco. As pessoas e as culturas são diferentes. Então, eu nunca, assim, não questionei muito, né? Mas depois eu vou contar como é que o mercado foi mudando, mas eu entrei no mundo muito masculino. E eu acho que foi bom, foi um aprendizado de vida. Obrigada, Chieko. Acho que super inspiradora a sua trajetória, é muito, muito plural em todos os sentidos. A gente vai conversar um pouquinho depois e tentar detalhar um pouquinho das experiências que você comentou. Eu acho que agora eu chamaria para se apresentar e contar um pouquinho da sua história a Natália Dias. A Natália, para quem não sabe, é CEO do Standard Bank no Brasil. Ela tem mais de 25 anos de experiência na área de banco de investimento, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, com ênfase na prática de mercado de capitais. Ela é CEO do Standard Bank desde 2018, tendo sido diretora de energia e infraestrutura do mesmo banco para a América Latina desde 2012.
Ela é também coordenadora do grupo do ecossistema financeiro do 30% Clube, que é uma campanha global para fomentar a diversidade em conselhos de administração. E a sua formação ela é licenciada em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas e se especializou em finanças pelo Amsterdam Institute of Finance, além de ter diversos cursos de formação em governança e finanças corporativas, bem como liderança. A Natália também tem uma trajetória super inspiradora de apoio a essa causa, tem diversas manifestações na mídia do qual eu sou grande admiradora, e estou muito feliz em tê-la com a gente. Então, Natália, passo a palavra para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Gabriela. Eu queria primeiro também parabenizar o escritório por estar organizando essa roda de conversa. Acho que o que a gente precisa cada vez mais é de diálogo e trazê-lo sobre o tema. E até fazendo um pouquinho um gancho na tua fala, saiu uma pesquisa bem interessante, acho que na segunda-feira, do IBGE, fazendo um pouco do censo e trazendo as estatísticas da participação feminina, de salários no Brasil. Convido todo mundo a ver, acho que tem no próprio Valor Econômico, eles estavam trazendo ali os gráficos. Na questão salarial, no Brasil varia muito de região para região, na média eu acho que as mulheres estão ali a 77%, mas tem uma discrepância regional grande e tem outros dados bem interessantes. Bom, como você já falou, eu estou à frente do Standard. O Standard, para quem não conhece, é um banco de origem sul-africana. A gente tem presença em 20 países da África subsaariana e nos 5 grandes centros financeiros globais, então nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, nos Emirados Árabes e na China. E apesar de toda essa pulverização geográfica, vamos dizer assim, a gente só tem 2 mulheres encabeçando as operações dos bancos nesse país. Eu sou uma delas. Então, acho que isso dá um pouco da dimensão ainda do desafio que a gente tem, de que apesar de que na base, nos cargos médios de gerência, a gente já tem uma participação maior das mulheres, a gente vai afunilando na carreira e tem uma dificuldade aí maior das mulheres chegarem nos cargos de liderança. No meu caso, especificamente, o que eu sempre gosto de trazer é tentar desmistificar um pouco que para você chegar num cargo alto de liderança, você precisa ser alguma pessoa muito excepcional, ou já saber desde criancinha o que você queria saber para a sua vida, etc. E a minha trajetória era uma trajetória relativamente comum, acho que divido aqui com muitas das pessoas que estão nos assistindo. Então, desde a minha escolha profissional, eu venho de uma família inteira de advogados, sofri muita pressão para ir para o meio, gostava muito de direito, mas achei que tinha muita concorrência dentro de casa, então eu decidi ir por um caminho diferente, fazer administração. E quando eu estava na faculdade, acho que um grande insight que me deu foi que o mundo das grandes corporações se abriram para mim. Eu sempre gostei muito, como a Tcheco, acho que de conhecer novas culturas, e eu decidi, então, ali que eu queria trabalhar numa empresa multinacional. E também, acho que tomei, talvez, o primeiro passo, que foi bastante decisivo na minha carreira, foi de escolher para quem eu queria trabalhar, né? Então, dentro da faculdade, eu me lembro de listar lá quais eram os 6 empregadores que eu admirava e apliquei para esses. Eu não queria, originalmente, mercado financeiro. Na verdade, das 6 empresas, acho que só um era banco, mas por essas coincidências do destino, eu acabei sendo selecionada nesse processo, e quando eu fui conhecer esse banco, eu falei assim, nossa, é aqui que eu quero trabalhar, e estou aí há quase 30 anos no mercado financeiro. Também, que nem a Tcheco, o mercado financeiro ainda é um mercado muito masculino, eu acho que a gente ainda não fez essa transição, mas na época que eu comecei era talvez mais ainda, e a minha trajetória sempre foi na área de banco de investimentos, que é quando a gente atende aí as grandes empresas que têm ainda um viés mais masculino ainda. E eu também, como ela, não fui muito atenta a essas questões de gênero, né? Eu costumo dizer que eu sou uma feminista tardia, mas agora eu sou bem atuante e tenho tentado provocar sempre discussões nos espaços onde eu me relaciono e posso influenciar. E acho que uma breve historiazinha para contar e aí deixar um gancho para as próximas rodadas de conversa, eu acho que esse meu despertar para o feminismo, ele aconteceu até bem recentemente, quando eu estava, na verdade, disputando essa posição no Standard. Então, quando eu soube que ia, de fato, vagar a posição de CEO aqui no Brasil, eu imaginei numa
num movimento que acho que muitas mulheres têm, a gente sempre acha que só basta trabalhar arduamente que você vai ser reconhecida pelo seu trabalho, e não necessariamente é assim. Eu achei que eu seria a escolha natural para essa sucessão, né? E obviamente que nas minhas interlocuções, eu acabei percebendo que eu não estava, talvez, nem na lista ali. E na dúvida, eu falei assim, bom, o que eu posso fazer? Eu não posso perder essa oportunidade, né? Eu pedi uma reunião com o head da área internacional, que é o CEO para todos esses 5 países aí onde a gente está presente, e falei assim, olha, eu quero me candidatar para essa vaga. Bom, uma longa história, para fazer uma longa história curta, eles ficaram surpresos, mas me colocaram no processo. Eu competi aí com 10 homens num processo formal, com headhunter e tudo, e acabei sendo escolhida. E o que me deu uma grande satisfação, e mostra que a gente, na verdade, tem que tomar um pouquinho da rédea do nosso destino. Nem sempre isso é fácil, para as mulheres é mais difícil, a gente pode conversar mais sobre isso, mas é realmente como a gente faz para superar a insegurança, a baixa autoestima e se colocar no lugar onde a gente quer estar. Então, acho que esses seriam meus comentários iniciais, para depois a gente continuar esse bate-papo aqui com vocês. Obrigada. Super obrigada, Natália. Como eu já tinha comentado com você, acho que eu e muitas das minhas sócias aqui também somos feministas tardias, e acho que isso que você falou é super verdade, né? A gente se dá conta de que isso não ficou na geração passada e continua acontecendo quando a gente vivencia uma situação, né? Então, acho que no início da carreira você olha para o lado e vê um ambiente muito plural e vê, de fato, uma igualdade de oportunidades e você imagina, bom, hoje eu olho para cima e não tem uma representação feminina por conta de isso ser de uma geração passada, mas isso naturalmente vai mudar com o lapse of time, né? E aí vai passando o tempo, você, né? Eu tenho 20 anos de carreira, você falou que você tem quase 30, e vai passando o tempo, você vai começando a ver esse funil e muito frequentemente ser a única mulher numa sala de reunião quase todas as vezes, né? E aí você se pergunta, peraí, mas isso não tinha ficado na geração passada? Então, eu acho que a maioria de nós despertou para essa causa, ou para essa pauta, melhor dizendo, recentemente, depois de perceber que a mudança não aconteceria sozinha, como a gente esperava quando estava no início da carreira, quando teve essa transição de acesso maior das mulheres ao mercado de trabalho, né? Então, acho que super interessante, acho genial na dúvida seja CEO, acho que é exatamente isso, a gente não vai, ninguém vai chamar a gente pelo interfone se a gente não for atrás, né? Bom, acho que a nossa terceira convidada de hoje tem uma história, é a Ada Mota, fundadora e CEO da Adicus. Ela tem uma história super impressionante de empreendedorismo. Acho que ela foi capaz de iniciar do zero o próprio negócio quando ainda era muito incomum mulheres empreenderem. Formou uma empresa que atualmente emprega 500 pessoas diretamente e gera mais de 3 mil empregos indiretos. Tem um total de 113 lojas no Brasil. Está à frente dessa organização já há muitos anos e inspirando mulheres e homens, mas por conta dessa nossa pauta hoje, principalmente mulheres, a alçarem posições de liderança, se exporem mais, se sobressaírem na carreira. E a formação dela é em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal do Espírito Santo, tem mestrado em dermofarmácia e cosmetologia na Faculdade de Paris, na França, e MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, no Espírito Santo também. Ada, muito obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer enorme ter você com a gente, e passo a palavra para você. Acho que você está no mudo. Desculpa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, falando da minha trajetória. Acho que no currículo não está escrito, Gabriela, que eu estou em 4 filhos igual a você. Então, acho que se a gente vai também falar desse tema, acho que você seria a candidata ideal a dar seu depoimento, né? Porque isso também é... Está ouvindo, Gabriela? Está travando? Eu te ouço super bem. Você estava falando dos 4 filhos. Eu não ponho no meu currículo e você também não pôs no seu. A gente deveria, né? Dependendo da pauta. Deveria, né? Porque eu acho que essa corda bamba aí que a gente se equilibra todo dia, isso é bem bacana de comentar. Mas, então, eu vou
estou aqui à disposição de vocês, espero que a minha experiência seja útil, né, para todas. Eu falei com a Bruna, quando ela me convidou, que eu não tenho uma experiência, vamos dizer, executiva, formalmente executiva, né? A minha experiência, eu sou farmacêutica, sou empreendedora, e, assim, há 38 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir para Paris, passei 4 anos, fiz mestrado, doutorado do Université, de um tema que estava começando naquela época na Europa, que é a dermocosmética. Qual a diferença do dermocosmética? É você encarar o produto que você passa na pele como um medicamento, já que a pele é o maior órgão do mundo. Então, assim, a seriedade das formulações que você usa na sua pele, e a eficácia, a eficiência, as provas de que realmente você está fazendo produto que tenha validade, isso começou na Europa naquela época. E eu tive a oportunidade de começar esse movimento aqui no Brasil e através das farmácias de manipulação. Eu fui sócia durante 15 anos de uma rede de farmácias aqui no Espírito Santo, e com 10 anos de farmácia, nós fundamos a Adicus, que já faz 28 anos esse ano. Então, durante o tema, a gente pode desenvolver vários aspectos, né, dessa carreira aí como empreendedora, e que a indústria ela é cosmética, né? Ela atende muitas mulheres, mas a indústria é como outra qualquer, né? Então, a minha dificuldade era formar equipe, porque eu sempre fui dependente de alguém que entendesse da parte financeira, administrativa, todo CSC, porque eu sou técnica, eu sou farmacêutica. Então, sempre cuidei do brand, né, da empresa, da marca e dos produtos. Eu supervisiono até hoje, pessoalmente, todos os produtos antes de saírem aqui da indústria. Estou direto assim, no laboratório. Então, a minha trajetória é um pouquinho diferente e eu falo da minha dependência das equipes, em todos os sentidos, pessoalmente, em casa e no trabalho. Muito obrigada, Ada. Eu acho que uma coisa que é muito legal é o seguinte, você comentou com a gente, a sua indústria, que é a cosmética, é uma indústria que tem já uma penetração muito grande feminina, né? Mas acho que, por outro lado, o que é super atípico na sua história é que, quando você iniciou esse negócio, era ainda bastante incomum uma mulher estar à frente de uma organização, ter a coragem de empreender, ter a coragem de abrir o próprio negócio, conseguir se dividir entre vida pessoal e trabalho, ainda mais, como você falou, com uma família grande. Então, acho que é super admirável essa mensagem de que é possível, sim, você empreender, é possível, sim, você ter um balanço positivo. Claro que você vai ter que, né, contar com a participação de outras pessoas, tanto na sua equipe como na sua casa, mas eu acho que o fato da indústria ser menos masculina do que, por exemplo, o mercado financeiro em que eu e a Natália atuamos, acho que não altera o fato de que a coragem de empreender é uma coisa que é muito mais incentivada ao longo da vida para os nossos meninos do que para as nossas meninas. Então, assim, toda a minha admiração pela sua história e pelo que você construiu. Pessoal, a nossa quarta convidada, que é a Kátia, ela está com um pequeno atraso por conta de um compromisso conflitante que ela já tinha nos avisado, mas que acabou atrasando. Então, eu sugiro que a gente passe para a nossa fase de perguntas e de debate, sem prejuízo da gente, ela entrando, fazer uma apresentação dela e ela fazer um comentário rápido sobre a história dela. Então, acho que, para abrir, vou começar aqui fazendo uma pergunta minha e depois convido, claro, a Bruna, a Helena e a Juliana para também fazerem perguntas e trazer as perguntas que sejam, acho que já até foram, né, colocadas aqui pelo restante do time no chat. Então, eu vou fazer uma minha, que é o seguinte. Qual que vocês acham que foi o maior desafio que vocês encontraram na carreira de vocês, aquelas que tiverem, que quiserem responder, em termos de preconceito de gênero mesmo, ou seja, qual foi uma situação ou a principal situação em que vocês pensaram, puxa, nessa situação eu não seria interpretada dessa forma se fosse um homem, não seria questionada dessa forma se fosse um homem, ou teria um acesso mais fácil a uma oportunidade, seria a escolha natural, quando a Natália falou. Vocês têm um exemplo desse na carreira de vocês que vale dividir com a gente e como é que isso foi superado, se foi superado
na ocasião. E eu queria falar, Gabriela, pode ser? Queria falar. Claro. Olha, Gabriela, eu venho de uma cultura onde as mulheres não existem, né? Cultura japonesa. Então, eu vivi no Japão também. Então, as mulheres são invisíveis, né? Então, às vezes eu participava em reuniões, as pessoas me confundiam com secretária, em primeiro lugar, né? Então, mesmo aqui no Brasil, tinha japonesas que clientes me confundiam com secretária, mas tudo bem, não tem problema com a secretária. Mas é que não direcionavam as perguntas para mim, perguntava sempre para o meu assistente, então, que era homem, então, que só tinha homens. Então, eu, às vezes, falava, puxa, aquilo me... E eu respondia para ele, mas ele nem olhava para mim. Então, eu tive, assim, situações que hoje são inimagináveis, né? E também em reunião, e eu sabia que eu estava certa, e eu dava minha opinião, e uma vez chegou a um ponto que eu estava certa e o presidente não acatou porque todos os outros achavam que eu estava, que sim, não concordavam com a minha ideia. Eu assim, me senti tão chateada, assim, e o presidente era meu marido, né? E meu marido era presidente da empresa e eu, assim, na empresa eu era funcionária, então era igual a todo mundo. E eu sabia que eu estava certa. E aí, bom, eu fiquei tão chateada que voltamos para o hotel, fiquei tudo bem, né? Porque a gente acata, né? A decisão do presidente, eu voltei para o hotel, falei, olha, tá aqui mesmo, eu quero me separar de você, porque eu nunca pensei que eu estaria casada com uma pessoa que me julga por ser mulher, não pelas minhas ideias e meus posicionamentos. Tenho certeza que eu estou certa. Ele falou, olha, você está certa, mas você é muito jovem. Eu não era tão jovem, mas se você é jovem, você, naquela posição, se eu te favorecesse, você era única, talvez as pessoas iam contra você. Isso me explicou depois que eu já tinha pedido divórcio, já tinha chorado, eu queria ir embora para o Brasil. Ele estava em Los Angeles, né? A reunião era em Los Angeles. Então, nunca chorei na minha vida na frente de uma pessoa, assim, de um homem. Então, foi a única vez. Então, assim, me magoou muito, isso me magoou muito. Por quê? Porque eu estava certíssima. Ele falou, deixa passar um tempo, a gente precisa, no meio dos homens, a gente ter um momento certo para não ofender os homens, que depois eles vão se voltar contra você. Bom, passou um tempo, enfim, o que prevaleceu foi a minha ideia. Mas naquela época, quando eu era mais jovem, então tinha as formas diferentes e que a sua ideia não era porque era a melhor ideia, era porque as circunstâncias, para evitar conflitos, né? Porque para o homem é muito importante evitar o conflito, assim, como é que eu posso dizer? Ter um apoio de todo mundo, que eu acho que é importante, mas, assim, não vale você estar somente certo. Então, isso é uma coisa que me marcou muito. Eu queria dizer uma outra coisa que me marcou muito ao longo da minha carreira. Assim, quando a gente fala de igualdade, de equidade, a gente não tem que falar só de salário, porque as mulheres, na nossa profissão, as mulheres eram só faxineiras, tinham posições muito, assim, mais simples. E não tinham os mesmos privilégios, porque são as mulheres que têm filhos, têm uma série de coisas. Então, eu vi a dificuldade das mulheres conseguirem subir, fazer carreira, com todas as dificuldades, moravam longe, tinha uma série de dificuldades. Então, quando a gente pensa em igualdade, a gente tem que criar condições melhores para as mulheres poderem ter equidade de salário, para chegar nas posições melhores. Então, eu trabalhei muito para que as mulheres tivessem equidade, primeiro, na situação dela, nas condições dela, somente as mulheres mais, assim, com classe social, onde não tinha tanto recurso financeiro. Então, condições para estudar, queriam estudar, não tinha tempo, não tinha horário, então a gente fazia outras formas delas poderem melhorar. Então, não tinha como se candidatar. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, né? E me marcou uma diretora que a gente tinha, que ela me disse o seguinte uma vez, Dorotia, que você sabe o que é ser filha de empregada doméstica, ser negra, ser pobre e ter que estudar e chegar na posição que eu cheguei? E aquilo me marcou tanto. Falei, o que a gente pode fazer? E foi ela, ajude as mulheres, não apenas... Em salário você tem que lutar, mas isso é muito mais visível. Mas tem outras dificuldades invisíveis que são muito difíceis para as mulheres vencerem. E tanto que quando eu promovo mulher para um cargo onde ela vai ficar mais longe, eu primeiro falo, olha, se o marido vai junto,
a gente procura primeiro o emprego para o marido, depois vai a mulher. A gente confirma a mulher, porque sim, às vezes ela não vai junto porque fica preocupada com como é que o marido vai ficar, enfim, com a sua situação familiar. Então, era isso que eu queria, sabe? Eu acho que a gente, quando a gente fala de igualdade, de equidade, tem que pensar na mulher, na condição da mulher como um todo. E ontem, como eu estava dizendo, acho que para a Gabriela, estava conversando com a minha amiga, que é tributária, Meriel, né, sobre protetor higiênico, que tem que abaixar o imposto, porque isso daí faz parte da condição de vida dela. E o imposto mais alto, eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado. Então, a mulher tem alguns gastos que a gente realmente precisa, assim, aprofundar sobre o que são os gastos, o que é ser mulher, etc. Então, era isso. Só um comentário que eu acho que toca as duas coisas que você falou, até para a gente pensar, né? Assim, até que ponto a gente se sente confortável, não só homens como nós próprias mulheres, em apoiar uma mulher que tem uma ideia que não está sendo aceita como a principal, ainda que ela esteja correta no final, ou uma mulher que está alçando uma posição, seja de CEO ou de outra coisa, assim, uma coisa que não é escolha natural no inconsciente coletivo, seja porque, em geral, a mulher tem que falar menos, tem que ajudar mais, tem que estar anotando, tem que estar marcando a sala de reunião, planejando a viagem, enfim, né? Então, seja porque no inconsciente coletivo não é bem aceito, seja porque não é o que é esperado pelos pares, até que ponto nós, como mulheres, estamos nos empenhando não só em brigar pela nossa própria causa, mas em apoiar outra mulher, em falar, não, peraí, você percebeu que a outra pessoa tem uma posição que ela quer expor? Por que a gente não acha que para esse projeto a pessoa adequada é essa mulher, ou é essa outra pessoa, ou para essa posição dentro da organização, como a Natália falou? Eu acho que até que ponto nós mesmas não fazemos isso, né? Que você contou, eu fiquei super impactada com o fato de ter sido seu marido, mas eu entendo de onde ele está partindo, né? Assim, até que ponto eu não vou te jogar na fogueira se eu te apoiar. Eu acho que isso é um pouco do que a gente consegue mudar, é uma mudança que não é traumática, não é dolorida e pode acontecer no dia a dia de cada um, né? Por que a gente não tem que se forçar a se sentir confortável para apoiar outras mulheres, ainda que não seja a escolha natural dentro do viés inconsciente que ainda existe? Se eu tivesse mais uma mulher, Gabriela, se eu tivesse mais uma mulher junto, eu me sentia tão fortalecida. Hoje eu me sinto mais fortalecida, porque tem muitas mulheres líderes. E os homens também estão olhando as mulheres de outra forma, mas isso aconteceu há um bom par de anos, mais de 20 anos atrás, né? Então, eu estou contando como é que a gente está hoje na situação tão boa. Eu acho que, para mim, a gente, sim, tem muito a fazer, mas muito melhor do que quando eu comecei. Queria pegar um gancho um pouquinho, Gabriela, se você me permitir, na fala da tia, que eu acho que é muito importante, né? Acho que na sua também. Primeiro é isso, é uma mulher puxa a outra. Eu acho que a gente tem que estar sempre atenta no que a gente pode fazer para trazer outras mulheres. Mas eu também gosto de fazer uma diferenciação, porque sempre que eu estou nesses fóruns e discutindo, a gente fala muito de mulheres em ascensão em cargos de liderança, equidade salarial, etc., parece para mim que eu estou falando um pouco do que eu chamo do feminismo corporativo, né? Que é nós falando para as nossas pares, que são mulheres que tiveram, de alguma forma, algum acesso, uma condição de educação diferenciada, que já coloca a gente numa situação bem mais de vantagem para poder traçar essa trajetória, né? E eu acho que a Tiago toca num ponto muitíssimo importante, que é como é que a gente faz um feminismo que é para 99% da população que não é que nem a gente, que está mais na base da pirâmide, que precisa de condições para poder também desenvolver a sua carreira, criar os seus filhos e poder mudar de condição social. Então, acho que as corporações elas têm que estar atentas tanto para a gente aumentar o pipeline, né, nas empresas, mas também como é que a gente devolve para a sociedade, muda a estrutura da sociedade, privilegiando principalmente aquelas mulheres que são menos favorecidas. E aí tem um exemplo que eu gosto sempre de dar, que é muito bobo, mas você está remunerando adequadamente a pessoa que trabalha na sua casa como empregada doméstica para permitir que ela crie os seus filhos, porque você conseguiu estar aqui trabalhando porque tem alguém cuidando da sua casa. Então, como é que a gente muda essa estrutura e a gente consegue expandir essa causa para além do nosso limite, da nossa pequena bolha aqui, onde a gente talvez transite um pouquinho melhor. E aí, voltando à tua pergunta original, né, quais são as dificuldades na carreira, eu acho que, para mim, né, entrar no mercado financeiro, que é isso, é um mercado majoritariamente masculino, eu acho que a gente não sente muito
essa questão de você não poder falar ou se posicionar nos cargos mais de entrada, vamos dizer assim. Então, eu não tive essa preocupação. Eu imagino, até, na verdade, na minha carreira, eu fui desenvolvido de um ponto de vista até mais rápido do que alguns homens que entraram comigo, porque era simplesmente baseado na eficiência, na entrega de resultado. Então, eu tive uma ascensão no início bastante grande. Eu acho que a gente começa a sentir que as coisas mudam quando você atinge um cargo já de média e alta gerência, onde você começa a ver que, de fato, tem uma promoção maior para homens do que para mulheres. Acho que muito a ver com os vieses ou com a expectativa de que a mulher em algum momento vai parar para ter filho, etc. Ou outras questões, né? Ou aquela mesmo que você falou de confundir agressividade com assertividade. Então, eu acho que tem algumas questões aí que prejudicam a gente a chegar no topo, sem falar que para as mulheres que, de fato, têm filhos, né, qual é a estrutura que as empresas permitem para que elas possam voltar da licença maternidade e continuarem trabalhando. Então, acho que são algumas questões. E uma outra que eu vivi muito na minha carreira é o número grande de mulheres que eu vi se masculinizarem para poder atingir um cargo de liderança, porque acho que tem aí talvez um viés inconsciente ou uma questão cultural de uma liderança que, na minha concepção de ver, é uma liderança atrasada, que era talvez mais comum lá nos anos 80, 90, por aí, onde é uma liderança diretiva, né? É meio que aquele manda quem pode, obedece quem tem juízo, e os colaboradores ali, eles estão totalmente dissociados da liderança. E quando a gente estuda a teoria moderna da liderança, né, e a gente entende a nova geração que está chegando no mercado de trabalho, as pessoas estão muito mais movidas por propósito, né? E a função do líder é justamente fazer que a pessoa possa liberar o melhor que ela tem dela, né? Você dá a direção, mas é uma liderança que está aí de alguma maneira. Eu acho que as mulheres têm talvez uma certa vantagem, que é uma liderança por empatia, uma liderança onde você dedica seu tempo para desenvolver os talentos, e isso pode, obviamente, criar um ambiente de confiança que favorece, inclusive, a criatividade, o acerto ao erro. Então, isso eu acho que as mulheres, pela própria função que a gente sempre teve na sociedade, que é de cuidar dos filhos, que é de cuidar da família, e de ser multitask, acho que são características que estão aí nos top skills da lista do World Economic Forum e que podem ajudar muito a mulher nessa nova momento da liderança como a gente está vendo. Não, com certeza. Eu acho que até o que a gente falou em algumas reuniões passadas é o seguinte: acho que você não tem que mudar o seu estilo de liderança para entrar numa caixinha, né? O que eu acho que é importante é a gente ter a oportunidade de controlar a própria narrativa, né? Você não ter que nem se masculinizar, ou, para não usar essa palavra, nem ter que imitar seus colegas homens para poder ser aceita como um líder possível, como alguém que as pessoas querem ter na mesa. Mas acho que também não deveria acontecer o contrário, né? Assim, você não, acho que o mesmo comportamento. Tem um vídeo super bacana da Sheryl Sandberg que ela fala isso, que ela fala, no Facebook a gente faz avaliação 360, né? E aí a pessoa que faz os reviews avaliou uma dada mulher e, tipo, segundo os depoimentos que ela colheu, a resposta era, ela é muito agressiva, fala de uma forma que eu me sinto intimidado e não sei o quê, e aí ela fala, se esse líder não fosse educado para esse tema, ele simplesmente ia escrever, tipo, too aggressive, not ready for promotion, need to enhance the way treat others, peers, sei lá. E daí ela falou, aí depois das ações de conscientização que a gente moveu, essa pessoa voltou para os entrevistados e falou, olha, me responda uma coisa com honestidade. Isso que essa mulher fez, você teria entendido como too aggressive se fosse feito por um homem? E aí a maioria das pessoas disse não e a pessoa foi promovida. Então, acho que isso é um exemplo que, por acaso, tipo, eu vi num dos meus estudos sobre esse tema, mas que é muito comum, né? Assim, acho que todas as mulheres já foram em algum momento, todas não, mas acho que muitas mulheres já foram em algum momento tagadas como too aggressive no trabalho, e é muito raro você ter esse mesmo estigma, tipo, para os seus pares homens com a mesma conduta, simplesmente porque a gente, como sociedade, espera que a mulher seja supportive, ajude os outros, esteja, tipo, advogando em favor de causas de terceiros e espera que homens estejam sendo assertivos, decisivos,
filmes, então todos nós, inclusive eu mesma, interpreta a mesma ação de forma diferente. Então, eu acho que você tem que conseguir controlar a sua narrativa de forma a não ser tagada. Eu acho que é essa que é a mudança que a gente tem que buscar. Então, só esclarecendo meu comentário no começo, e não sei se a Ada gostaria também de comentar esse tema para a gente passar para a próxima pergunta. Você está no mudo. Carol. Agora já foi. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, Bruna? Ok. Então, ao longo da minha carreira, várias vezes, fui nomeada mandona, e devo ser realmente, né, porque é uma posição onde você, pelo menos no início da empresa, a gente que demite, né, a gente que tem que dar o feedback para que as coisas funcionem. Então, realmente, comunicação nunca foi assim o meu forte, né? Eu sou muito pragmática e, às vezes, eu me esqueço de fazer o sanduíche, né? De primeiro elogiar, porque todas as pessoas que estão com a gente, elas geralmente têm uma contribuição importante. Depois, a gente fala o que você tem que falar e depois você termina ainda incentivando. Mas eu, às vezes, eu me esqueço, né? Na hora do aperto, eu falo diretamente o que a pessoa, o que incomodou a corporação naquele momento. Isso é uma falha grave. Eu tenho, assim, a vida inteira eu fiz terapia para isso, para conseguir ter essa inteligência emocional, né, que vocês, jovens, certamente no mundo corporativo, têm que desenvolver com muita habilidade. Como eu sempre fui, né, durante toda a minha vida, só fui funcionária no início da minha carreira, eu depois passei a ser dona de uma rede de farmácias de manipulação, depois sócia, mas assim, praticamente eu era executiva da indústria. Eu tive, assim, minha posição sempre exigiu muita objetividade, né, e em alguns momentos eu não tive assim, inteligência emocional suficiente e paguei alguns preços por isso, né? Sem precisar. Mas a gente está aí aprendendo até hoje e como eu falei, fui aprendendo também a ter pessoas em posições que pudessem me auxiliar sempre que algum assunto assim mais crítico se colocava na mesa, né? Tem um diretor que está comigo já há mais de 20 anos, que ele tem um perfil assim bem impassível, né? Uma pessoa mais controlada, ele é DC, né? No DISC, então é uma pessoa financeira, controlada, e quando o assunto é mais polêmico, ele geralmente está junto comigo, e aí todo mundo fala, todo mundo ouve, mas no final ele faz ali a planilhazinha dele e coloca tudo, né, de uma forma ordenada. São alguns dos subterfúgios que eu uso até hoje, né, em assuntos mais polêmicos. Eu, vamos dizer, estou junto, mas tenho o apoio de pessoas com esse perfil mais impassível, assim, que consiga raciocinar sem se envolver emocionalmente, já que eu sou tão emocionalmente envolvível, facilmente envolvível. Obrigada, Ada. Eu queria fazer uma pergunta agora, aproveitando o gancho que tanto a Ada comentou, quanto a Gabi tinha falado, com relação aos filhos, né? A gente sabe que, enfim, você tem 4 filhos, a Gabi tem filhos, várias aqui das sócias têm filhos, e a preocupação sempre né, quando... e pegando um pouco o gancho também da Natália, que tinha mencionado, né, do feminismo ou dessa busca de igualdade fora do meio corporativo, né? Como a gente poderia, ou como a gente olharia na criação dos filhos, ou como a gente pode trazer essa consciência, não só no meio corporativo, mas também dentro da nossa casa, né, de tratamento igualitário, você não deveria se desculpar por ser uma mulher,
ou porque você procura, ou porque você, de fato, um dia vai engravidar, se for da sua vontade, ou você não quer ter filhos também, se for da sua vontade. Eu queria perguntar um pouco isso para a Natália, pegar o gancho do que você falou, Natália, e também depois ouvir um pouco da Ada, como que ela faz, é o que você falou, esse equilibrismo, né? Bom, eu posso começar aqui com algumas percepções e depois eu vou passar para as meninas que podem falar com mais propriedade nessa questão da maternidade. Eu pessoalmente não tenho filhos, e o que eu acho que é importante, talvez o que eu gosto de trazer, trazendo um tema novo, é que eu acho que a gente também precisa libertar as mulheres para poderem fazer a opção de não ter filhos. Na verdade, a minha experiência na prática é que a gente ainda não está totalmente livre, eu posso falar eu pessoalmente, né, para fazer essa escolha. Só contando rapidinho a minha trajetória, na verdade, acabei me casando, eu nunca tive essa convicção de que queria ser mãe. Obviamente que depois que você casa, começa a surgir aquela pressão, e eu falei assim, bom, então tá, na dúvida, eu acho que eu vou ter, porque é melhor, né? Por circunstâncias aí do destino, etc., não consegui engravidar, tive essa dificuldade, mas passei durante muito tempo por tratamentos, etc. E quando finalmente eu falei, olha, não é para mim, eu não quero me expor a tanta medicação e fazer uma coisa muito mirabolante para ter filho, se eu nem tenho certeza que é isso. E quando eu consegui olhar para o meu marido e falar assim, ai, que bom, a gente não vai fazer mais, a gente ficou tão aliviado, tão feliz, porque eu acho que no fundo, eu não tinha essa convicção e não sei se era isso que eu queria. Então, eu só queria dividir isso, porque eu acho que podem ter outras pessoas com esse mesmo, nessa mesma situação. Então, eu acho que a gente precisa poder também escolher não ter filho e tá tudo certo, né? Você não vai ser uma pior mulher só porque esse não é, talvez, o seu melhor papel. Então, eu queria dividir isso. E uma outra coisa que eu gosto de brincar, eu acho que, na minha experiência pessoal também, um fator diferencial foi que dentro de casa, acho que pela própria condição dos meus pais vieram do interior de São Paulo, de uma família simples e conseguiram, de fato, desenvolver e ter uma condição bem boa profissionalmente. A única certeza que a gente tinha dentro de casa, nunca tive, nem do meu pai, da minha mãe, um questionamento se a gente ia ter uma profissão ou não. A gente foi criado para estudar muito, né? A gente era muito cobrado com relação à educação, e sempre eles falaram assim, olha, era natural para a gente ia se formar, entrar na faculdade e ter uma profissão, que eu acho que isso faz uma diferença muito grande, e também a gente não tinha limitação dentro de casa de qual profissão. Se eu, por ser mulher, eu tenho que escolher uma profissão que fosse mais adequada, né, para a mulher ou não, isso não era uma questão. Tinha a pressão do direito, mas tirando isso, você podia também ter outras possibilidades. Então, acho que está no nosso papel trabalhar dentro de casa as nossas crianças. Eu não estou só falando de meninas, não. Os meninos também, para eles serem o que eles quiserem, né? Acho que hoje a gente tem que poder dar essa liberdade também de escolha para os nossos filhos, mostrar que é possível, e isso é um ponto bastante relevante, e deixar essas possibilidades abertas. Outro dia, uma amiga minha me contando que tomou, assim, não sei uma invertida, mas uma resposta de uma menininha que me deixou muito animada. Ela chegou para brincar com uma menininha e falou assim, ai, olha, que princesa que você é. Ela olhou para ela tem 4 anos, a menina falou assim, eu não gosto de princesa, eu gosto de heroína. Então, eu acho que a gente está, de alguma forma, mudando um pouquinho esse mindset. E eu acho que a gente ter exemplos, né, mais mulheres dividindo as histórias, podem servir de inspiração. Os homens, hoje, eles têm muito modelo, né? Você pergunta assim, quem é o seu role model para um homem? Ele tem, sei lá, na política, tem o Churchill, o Obama, em várias áreas tem, e a gente não tinha tanto antigamente, né, mulheres. E a partir do momento que a gente tem algumas mulheres quebrando aí esse teto de vidro, se você tem uma mulher que é como a Tcheco, presidente de uma grande rede, uma menina que olha para ela e fala assim, olha, se ela chegou lá, eu também posso. E criar esses referenciais são muito importantes também para a gente mudar esse aspecto cultural da sociedade. Eu queria aproveitar essa fala da Natália, porque comigo também foi a mesma coisa, eu não tive filhos. E eu tentei tudo que era possível, fui para não sei onde, e é um tratamento tão dolorido que você chega uma hora e fala, não, eu acho que já fiz tudo que podia fazer. Né? E aí você abraça a carreira. Então, a minha história é a mesma, eu me senti tão identificada com você, cada palavra que você falava, eu falei, nossa, é isso mesmo, né? Mas
uma coisa que, como eu não tive filhos, e eu tenho uma amiga, a Sônia Rez, da Dudalina, que a mãe dela teve 11 filhos. Então, quando eu posso, eu sempre conto essa história para os nossos colaboradores, para os diretores da nossa empresa, porque a mãe dela teve 11 filhos e criou a Dudalina, né? Eram, acho que, 6 homens e o resto eram mulheres, né? E ela foi depois eleita presidente. Mas a mãe dela, com tudo, né? Era uma cidade interior e ela saía de carroça vendendo. E ainda voltava e cuidava de todos os filhos. E para cada um dos filhos, fez o livro dos filhos, com o primeiro cabelo, primeiro não sei o quê. Para cada um dos filhos tem esse livrinho. Então, eu falo, olha, se você tem filho e você está difícil, é difícil, eu acho que é muito difícil criar filhos. Mas, olha, sempre pense que também tem alguém, eu falei, leia sobre a história da dona Adelina, onde ela, assim, foi muito difícil para ela, mas quando ela tem um amor pelos filhos, ela queria ter muitos filhos, aquele amor pelos filhos consegue superar, eu acho que foi até uma força muito grande para a dona Adelina criar aquela empresa para que os filhos pudessem ter uma vida mais tranquila, né? E a Sônia foi eleita, uma coisa muito interessante, a Sônia foi eleita presidente porque ela era apaziguadora, ela era embaixadora da família, né? Então, quando você tem muita gente mesmo na empresa, a gente precisa ter um pouco desse perfil aí, né, de você ser apaziguadora. Então, e a Ada estava falando sobre o perfil da mulher ser agressiva. Eu, pessoalmente, já não tenho muito, né? Mas eu sou durona na empresa. O pessoal fala que eu não sou Madonna, eu sou a Mandona, né? Então, mas já passou essa fase também. Mas sabe o que eu fazia, gente? Eu procurava, fora do ambiente do trabalho, assim, eu servia cafezinho, eu gostava de mostrar o meu lado pessoal. Então, eu convidava, final de ano, convidava em casa, eu mesmo cozinhava, né? Eu cozinhava da diretoria, convidava outras pessoas também em vários ciclos, né? Então, eu convidava as pessoas em casa e mostrava que eu era igual, que às vezes eu tenho que tomar uma posição firme, mas eu sou igual a qualquer outra pessoa dentro da empresa, né? Então, e aí eu acho que o nosso relacionamento, principalmente, começou a melhorar quando eu comecei a mostrar a Tieco normal, que às vezes fica mandona, né, Madonna, mas que por força da circunstância, algumas vezes você tem que manter posição, mas que a Tieco é normal, né? E aí isso, nossa, é tão importante porque as pessoas ficam mais próximas da gente, entendem melhor a gente, mesmo até quando tem posição assim. Eu não fico brava, não sou de gritar nem nada, mas eu sou, às vezes, filho. E aí eles têm ouvidos para ouvir. Então, eu acho que essa empatia com as pessoas, essa aproximação com as pessoas, abre oportunidade para as pessoas te entenderem melhor. Então, era isso que eu queria complementar. Mas a sua história, viu, Natália, me identifiquei muito. Eu lembrei dos meus tempos da luta. Que bom que eu não estou sozinha. Também dá um conforto. Um dia nós vamos conversar sobre isso. Ada está no mudo. Pronto. Foi agora? Foi agora? Sim. Então, quando eu decidi ter filhos, Você está me ouvindo? Estamos, só a câmera que desligou um minutinho, mas estamos te ouvindo bem. Ai, meu Deus, espera aí. Bom, enquanto a gente não ativa aqui a câmera, eu não sei o que houve aqui, vou recorrer aqui à minha equipe, tá, gente? Essas tecnologias são complicadas, Ada. Não, mas normalmente não estão, não. Só quando a gente precisa. Normalmente não funciona. Mas depois que eu estava em New Orleans, no congresso de franquias, o diretor da Google americano não conseguiu o contato que ele precisava fazer online, eu fiquei mais tranquila, porque acontece até com ele. Então, vamos lá. Eu decidi ter filhos, aí eu não queria ter um filho. Assim, eu tive o primeiro e falei, bom, eu não vou deixar esse menino sozinho no mundo. E aí sabia que ia ter o segundo.
E depois fui tentar uma menina, vieram 2 meninos. Então, eu tenho 4 homens. E os meus pequenos, os gêmeos, eles eram bem pequenos ainda quando eu comecei, quando eu fundei a Ádicos. Então, realmente, assim, no fundo, na essência, o que eu acho que eu tive que me conformar? De ser o melhor possível em cada coisa, mas sabendo que eu não era perfeita, nem executiva, nem CEO, nem uma perfeita mãe, né? Eu, por exemplo, só fiz esse albinho com o cabelinho do meu filho, só o do mais velho. Depois eu não consegui mais, não dei mais conta. Graças a Deus conseguia ir nas reuniões da escola, dava um jeito, porque também tem uma diferença. Como eu sou a fundadora, e numa empresa que era vamos dizer, a minha liberdade era maior do que geralmente uma executiva tem numa empresa com outros vários e muitos funcionários. Então, o fato de eu ter sido a fundadora me deu essa liberdade de poder levar a menina ao médico, porque naquela época, gente, isso eu estou falando de 28 anos atrás, não era... Eu vejo agora meus filhos, eles ajudam muito na criação dos filhos. Eles levam para o médico, eles vão para a escola, eles fazem reuniões com os professores. Na minha época, não era assim. Meu ex-marido, ele era médico e era o cabeça da empresa, cabeça da família. Então, eu que tinha que me desdobrar. Quando eu ficava sem dormir, era eu, porque ele no outro dia tinha que dar o laudo, ele é radiologista, tinha que dar laudo, não podia estar com sono. Então, quer dizer, era meio sobrecarregado, sabe? Por isso que eu tive que fazer essa escolha de trabalhar em equipe em todos os lugares da minha vida. E quando eu descobri o DISC, né, que é aquele método mais tradicional, né, de mapear tipo de personalidade, eu fiquei muito aliviada, porque eu me cobrava em todos os sentidos. Me cobrava como executiva, primeiro, eu não era executiva, não tinha feito administração nem economia. Então, quer dizer, como é que eu podia dominar aspectos do tipo financeiro, toda a parte tributária, como é que eu podia dominar toda a parte administrativa, se eu não entendia disso. E eu me sentia culpada. Mas aí, o que eu naturalmente fui fazendo? Eu fui contratando pessoas que pudessem me ajudar nessas tarefas, nessa divisão de tarefas. O que eu sei fazer de melhor? Eu sei fazer produto e sei cuidar da marca da minha empresa. Então, foi aí que eu me decidi, bom, se eu conseguir fazer isso bem, já está ótimo, porque se eu for fazer a parte financeira, eu vou ficar sem ar se faltar dinheiro em algum momento. E no início da empresa, durante 5 anos, eu realmente não conseguia não tive feedback, né? Assim, a gente não conseguia fechar todas as contas, tinha que atrasar pagamentos quando o juro era maior, então, assim, quando era menor. Então, assim, era uma educação financeira que eu não tinha. E eu sempre contei com colaboradores que pudessem me ajudar nesse sentido. Em casa, eu tive muito apoio do meu ex-marido e tenho uma empregada que mora comigo até hoje. Ela entrou lá em casa antes do meu primeiro filho nascer e foi ela que me ajudou a fazer um ninho na minha casa. Eu tive várias outras empregadas. Imagina, com 4 crianças pequenas, a sua casa parece uma empresa. Você pisa em ovos, porque você não pode desagradar ninguém. Senão elas vão embora e você não pode trabalhar, né? Onde é que você deixa essas crianças? Então, eu lembro que era cansativo chegar em casa, porque eu tinha que ter uma diplomacia que não é natural da minha parte, eu tinha que ter um jeito de tratar essas pessoas, porque elas não podiam me deixar de jeito nenhum, uma dependência muito grande dessas pessoas. Mas, de qualquer forma, eu precisei disso e, graças a Deus, deu certo, porque os meninos tinham esse ninho, né, onde eles tinham alimentação, a roupa lavada, tinham todo o suporte. E quando eu estava com eles, eu estava com eles. Naquela época, as mídias sociais eram muito menos intensas, eles tinham muito menos acesso, muito menos tentações, né, de ficar olhando Instagram, né, Facebook. Mas, então, a hora que eu estava com eles, eu estava com eles. A hora que eu estava na empresa, que eu dava graças a Deus, as pessoas me perguntavam assim, como é que você consegue trabalhar?
eu falava, gente, vocês não têm ideia. Se eu não trabalhasse, eu ficaria maluca, porque lá em casa a situação está uma balbúrdia, né? As crianças estão fazendo bagunça, um implicando com o outro, um dando força para o outro fazer bagunça. Então, para mim, trabalhar era uma delícia, porque era a hora que eu fazia o meu hobby. Eu gosto de dizer que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Para mim, é um hobby. Então, eu ia trabalhar numa felicidade, porque era meu período de férias no dia. Eu estava fazendo uma coisa, né? Não era eu, mãe, eu estava me desafiando, né? Qual é a próxima fórmula? Tem que ser melhor, porque eu falo que eu faço fórmulas para mim, primeiramente. Então, quer dizer, tem que ser o melhor possível, né? Eu tenho acesso a fórmulas do mundo inteiro, a gente compra, a gente pesquisa, participa de congressos no mundo inteiro. A gente procura ter acesso ao melhor do mercado. E quando a gente traz para cá e faz, eu quero sempre fazer o seguinte: bom, mas como é que eu posso fazer melhor? Primeiro, porque eu quero envelhecer bem. Segundo, porque esse produto vai ser para uma amiga que tem tendência a ter estria. Aliás, o produto de estrias eu fiz quando eu fiquei grávida dos gêmeos, o nosso produto porque eu falei, gente, se eu tiver estria e for para a praia, nunca mais ninguém vai acreditar no meu produto. Então, eu tive que fazer uma pesquisa enorme junto com o meu grupo de pesquisadores para fazer um produto que funcionasse para evitar que eu tivesse estrias. E, assim, eu posso até hoje de biquíni para a praia, porque não tem estria. Então, são situações, né, eu tenho até hoje na minha empresa, justamente eu tenho um diretor que está comigo há mais de 20 anos, 25 anos, que ele é o DC, ele é o controle, né? Então, essa parte toda que para mim é penosa, né, de controle, meus KPIs, toda essa parte administrativa, toda essa parte de controles, é ele quem cuida. E agora, eu acho que é porque de tanto eu falar que gostava de vir trabalhar, gostava da empresa e ter uma animação muito grande, porque eu faço o que eu gosto, e isso é um presente que a vida me deu. 2 filhos meus se prepararam no mercado, né? Eles fizeram engenharia, depois foram para o mercado financeiro, inclusive trabalharam um na KPMG, outro na Price, foram para fora do Brasil, fizeram seus MBAs em business, e eu depois ofereci emprego. Então, 2 deles estão comigo como gerentes, né? São executivos da empresa. E a empresa é bem profissionalizada e graças a Deus, assim, a gente está conseguindo uma equipe que me ensina todo dia. Porque uma coisa que é muito boa também na empresa, quando ela começa a crescer, você pode contratar gente boa e você pode aprender o tempo inteiro com essas pessoas. Então, vocês imaginam o que é essa oportunidade de participar de reuniões para aprender. Cada conversa que você tem com um executivo que veio do mercado, né? E, por exemplo, minha equipe, por exemplo, de farmacêuticos, eu tenho gente aqui que já trabalhou na Chanel, na Roche-Posay, e que está aqui comigo agora. Então, assim, eu trabalho aprendendo o dia inteiro, né? Assim, nosso desafio é fazer cada vez melhores fórmulas, e eu tenho uma escola, né? Assim, aprendo o tempo inteiro. Eu não tenho reunião nenhuma que eu saia sem aprender. Então, eu digo assim, eu sou uma felizarda, mas o que eu posso dar de dica assim, é da gente formar uma equipe complementar, né? A gente se autoconhecer e formar uma equipe que te ajude nas coisas que você tem mais dificuldade, para que você possa trabalhar com prazer, né? Fazer o que você gosta e sentir uma alegria muito grande de vir para cá de manhã, à tarde, à noite, participar de congressos. A gente está até fazendo trabalhos agora com a comunidade de dermatologia aqui do Brasil, e esses trabalhos estão sendo publicados em congressos no Mundial de Dermatologia, no Americano de Dermatologia. Então, essa satisfação é enorme. E não sou eu sozinha, é uma equipe de gente assim, movida por essa paixão de fazer cada dia melhor. Esse desafio está presente aqui. Meus filhos, eu acho que eles acham tanto que eu me divirto aqui, que eles também quiseram vir para a empresa. E eles falam, mãe, a gente aprendeu muito menos com o que você falava do que com o que você fazia. A gente te olhava. E o que a gente aprendeu com você foi de te ver fazer. Então, a gente tem que realmente prestar atenção no que a gente está fazendo, né?
porque eles percebem, sabe? Às vezes, mais do que um discurso, a sua ação, a forma como você reage, o respeito às pessoas, né? Toda essa parte de, realmente, respeito com o mundo, né? Agradecimento às pessoas que estão do seu lado. Por exemplo, essa pessoa que está comigo, né? Há mais de 35 anos, essa minha... a gente fala, eu nem chamo mais de empregada, ela é Domingas, todo mundo conhece, ela faz comida para todos os amigos meus filhos, ela sabe que todo mundo gosta, e a cozinha dela, não me meto, ela nem deixa eu entrar, porque é o território dela, mas imagina, sem essa pessoa, eu não sei o que eu faria. Né? Sem meu diretor, eu não sei o que eu faria. Sem contar com toda a minha equipe, eu realmente não sei o que faria se eu não tivesse tido essa felicidade, né, de ter me autoconhecido, visto, né, em que eu tenho mais facilidade e o que eu tenho menos facilidade, e conseguido trazer pessoas para me complementarem e para terem os mesmos objetivos que a gente. Vou só fazer um comentário. Eu não podia ter me identificado mais com alguma fala do que eu me identifiquei com a sua. Por vários aspectos. Acho que só complementando aqui a mensagem para quem está ouvindo e ainda quer ter filhos, né, seja homem ou mulher, e continuar na carreira, acho que tem vários pontos importantes que você comentou, né? O primeiro é saber delegar e saber priorizar, tanto em casa como no escritório, né? Se você quiser fazer tudo em qualquer dos ambientes, você não vai conseguir. Eu acho que isso não é sinônimo de não ser perfeita, não ser boa, não ser uma mãe 100%, não ser uma esposa 100%, não ser uma profissional 100%. Eu acho que isso é, tipo, o esperado mesmo, né? Assim, que você tenha, a sua vida não tem que ser monotemática, e da mesma forma que ninguém pergunta para um homem como você dá conta, ninguém deveria perguntar para uma mulher como você dá conta. Porque, obviamente, você dá conta, senão você não estaria ali, né? E, então, assim, para mim, o que me faz conseguir, tipo, ocupar as duas posições, não de forma perfeita, porque ninguém é perfeito, mas acho que de uma forma que tá satisfatória, que está comparável com o que poderia ser com uma situação pessoal diferente, saber delegar, tanto no que se refere às funções domésticas como no escritório, escolher gente melhor que você para contratar, e aí você conseguir delegar com responsabilidade, né? Não é delegar, tipo, esquecer, é você ter um time que consegue assumir tudo que não precisa ser feito por alguém que está acima, porque tem muita coisa que dá para você delegar, tipo, com responsabilidade, ao mesmo tempo formar um time legal e aprender com ele. E eu acho que, principalmente, isso que você falou, né? Você ter as duas carreiras dentro da casa seriam importantes, né? Tipo, a sua e a do seu parceiro, sua parceira, enfim, da pessoa que vive com você, de forma que estejam todos comprados na ideia de que você, enfim, a sua carreira é importante. E aí, por fim, acho que uma coisa super importante que você falou é o seguinte: eu adorava o meu trabalho, por isso, para mim, ir para o meu trabalho era como se fosse um descanso. E eu sinto a mesma coisa, e não tenho nenhuma vergonha de falar isso, eu não acho que a gente deva ter vergonha de falar isso, porque acho que não faz isso não faz de nós mães piores, né? Acho que você gostar do seu trabalho é uma evidência de que antes de você ter 3 focos, você investiu na sua carreira e você está fazendo uma coisa que é interessante, que é desafiadora. Então, acho que a gente só tem que ter orgulho de gostar do nosso trabalho, né? Acho que é muito importante todo mundo saber que, assim, se você não tiver um trabalho desafiador, recompensante, interessante, que te dá prazer de alguma forma em qualquer posição, em qualquer indústria, você não vai querer voltar, e aí você vai virar estatística, como tantas mulheres que acabam saindo do mercado quando tem filho. Então, e a gente não pode só culpar a sociedade, né? A gente tem que estar investindo na nossa carreira, levantando a mão para oportunidades, buscando ativamente oportunidades, para que a gente consiga dizer, cara, eu vou continuar trabalhando, vou continuar full power no meu trabalho, porque eu adoro meu trabalho, é uma parte importantíssima da minha vida, assim como é a maternidade, assim como é a minha vida pessoal, assim como é meu hobby. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ouvir isso que você falou, porque eu me identifiquei perfeitamente. Olha, se eu fosse falar da minha vida, eu não falaria melhor. Então, obrigada pelo seu depoimento. Não sei se a Helena e a Juliana querem fazer alguma pergunta. Oi, Gabi. Vou fazer aqui, aproveitar um gancho também, que as minhas perguntas se assemelham às perguntas feitas no Q&A da Denise e da Carol Mansur.
primeiramente, queria realmente agradecê-las por estar aqui. Eu acho que eu conversei, tive a oportunidade de conversar um pouquinho, e a admiração só fez aumentar. Um pouquinho antes, estava conversando com a Chieco, né, acho que ela não citou, ela é uma das líderes, junto com a Trajano, da Mulheres do Brasil, e quanto realmente esses trabalhos que elas fazem, e dá a oportunidade da gente ouvir umas às outras, facilita, melhora, a gente tem a oportunidade, como a Natália disse, de ter um feminismo tardio, mas porque o quão é importante nós realmente estarmos debatendo os temas para que esse feminismo não seja mais tardio, porque ter esse conhecimento, ter todo esse conteúdo, realmente nos ajuda a tornar mulheres mais fortes, a apoiar umas às outras, e sem dúvida, um grande facilitador aí, tanto na vida pessoal quanto na carreira. Então, aqui, para a Chieco, eu queria, até entrando um pouco nesse papel que ela tem, toda a importância que elas desempenham em auxílio, realmente, a termos uma igualdade de gênero, entrando um pouquinho na pergunta da Denise Salles. A Denise está parabenizando aqui pelo evento, e trazendo como reflexão que da questão da desigualdade mesmo entre salários e o que poderia ser feito realmente, acho que a Chieco falou um pouquinho, mas pode entrar um pouco mais, para que a gente realmente mitigue essa desigualdade entre mulheres e homens, tanto no mercado de trabalho e também nessa questão salarial. E aí, já puxando um gancho para a Natália, Natália, é muito interessante a sua fala com relação a essa dúvida da maternidade. Eu fui uma pessoa que entrei muito nessa dúvida, ainda mais vendo minhas amigas próximas. Eu tenho amigas de infância, e todas ou com filhos ou tendo segundo, e o quanto eu era questionada, e o quanto foi um pouco até impactante até para minha mãe ou para elas ouvir que eu não queria ter filhos. Então, obrigada também aí pelo seu depoimento. E eu conversei rapidamente já contigo, falei que eu sou sua fã, li o seu artigo sobre a síndrome da impostora e titulado Na Dúvida, Seja CEO, e aproveitando o gancho do tema, trazendo aqui também a pergunta da Carol Mansur, que é sobre isso, que a gente percebe mulheres muito seguras, né, confiantes e decididas em vocês, mas como que foi para vocês criarem, né, essa confiança e ter toda essa autoridade e essa assertividade para falar sobre o tema, quando muitas vezes a gente realmente a gente se questiona no decorrer da carreira se a gente é capaz ou não, entrando na questão da síndrome da impostora, e até outro dado, complementando os dados trazidos pela Gabi e pela Natália, que a mulher ela só se candidata por uma determinada vaga, por um determinado cargo, quando ela acredita que ela tem 100% dos requisitos, enquanto um homem, se preenche 60% dessas qualificações, ele já está autoconfiante para enfrentar. Então, quanto na nossa carreira, muitas vezes a gente cometeu mesmo essa sabotagem de achar que aquele cargo, aquela função não seria tão bem ou melhor desempenhada por nós do que por um par homem. Então, obrigada, eu fiquei até um pouco nervosa, emocionada no começo, é que realmente esse evento, acho que ter a oportunidade da gente estar trazendo e conversar e com mulheres tão fantásticas como vocês é realmente algo de honra, não só para mim, mas para o VPBG e para o GA de Gênero. Então, muito obrigada. Bom, obrigada, viu, Helena, sobre suas perguntas. Eu acho que, sobre a igualdade, eu acho que o que tem que ser feito é isso que a gente está fazendo. Porque na minha época não se falava, quando eu ouvi sobre o Dia Internacional da Mulher, eu falei, o que é isso, há muitos anos atrás? Então, o pessoal ainda explicava o que é. E depois foi crescendo. Eu acho que quanto mais se fala e traz a questão para ser discutida e mostrar as diferenças de fato e pleitear isso. Eu acho que
Antigamente, eu acho que é um processo, eu acho que está se falando mais, está se falando de igualdade, né? Primeiro a igualdade, a equidade ainda a gente precisa ter, como eu disse, né? Salário em primeiro lugar, mas também as outras condições são tão importantes, porque para continuar fazendo carreira cada vez mais alta, principalmente para as mulheres, como eu disse, em posições mais simples, né? Então, meninas que estudam, que moram na periferia, moram longe, o que a gente pode fazer? Eu, quando tinha nos hotéis, né, tinha pessoas que vinham trabalhar de domingo com os filhos. Falei, pode vir trazer o filho, porque eu preciso estar com meus filhos, eu quero estar com meus filhos. Eu, como mulher, entendo, e eu fiz isso, né? Então, eu acho que a gente não tem que ficar tão presa. O pessoal falava assim, não sei o quê, esse trabalhista, não sei o quê. Mas eu falei, vocês estão aí para me resolver essa questão, mas eu não vou abrir mão de querer que a nossa funcionária tenha mais conforto, que ela possa estar com os filhos, também ela quer trabalhar. Não está falando eu não quero trabalhar, eu quero trabalhar. Então, vocês me ajudem a resolver essa questão. Então, eu acho que as mulheres estão mudando, inclusive o mercado de trabalho. Eu tenho muitos amigos homens, né? O próprio Frederico, o filho da Luísa, o Laércio da Cisco, são exemplos de como eles estão olhando as mulheres, como é que eles estão transformando as empresas para serem empresas mais humanas, que eu acho que é o foco das mulheres. Então, a gente tem que continuar falando como a gente, né? Vocês estão fazendo, a gente está fazendo, e tem que estar fazendo cada vez mais e mostrar, né, assim, as diferenças, tanto no nível de liderança. O World Economic Forum mostra sempre isso, né? E, olha, eu vou contar um negócio bem interessante. O Japão quer aumentar o GDP deles através das mulheres. O primeiro-ministro disse declaradamente, até 2030, o GDP vai ter que ser desse tamanho, através das mulheres. Então, nós vamos colocar foco nas mulheres, nós vamos fazer mais creches, fazer mais cursos e especializações para mulheres, isso aqui. Então, a conscientização também governamental, eu acho que é muito importante, né? E a segunda coisa que você estava falando, das mulheres, né, de tomar posição, não era isso que você estava falando? Exato. Dessa trombada, né? Ter que ter essa autoconfiança. Eu acho que às vezes isso... Eu tive a sorte muito grande de ser de uma família japonesa onde as mulheres são mais fortes do que os homens. Então, para mim, automaticamente, as mulheres tinham voz, né? Então, eu levei isso também para a empresa. Eu acho que as mulheres têm que dar assim... Olha, as mulheres, quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente praticar, né, o que a gente quer, eu acho que a gente consegue. Porque na minha família, eu aprendi com a minha mãe, sendo, né, falando, é assim que vai ser. Meu pai falou, tá bom, então a gente vai fazer assim. E meus irmãos também, né? Então, eu acho que não é que eles são mais fracos, nem que a gente é mais forte. A gente ser ouvida. Eu acho que o primeiro passo é a gente ser ouvida, e não tem que ser agressiva. Eu sou muito contra a agressão. Como eu disse, né, eu criar um ambiente para que as pessoas entendessem que quando eu tinha que ser mais firme, eram circunstâncias diferentes, mas que eu sou igual em todas as vezes. Eu tinha um problema muito sério, né, de não querer errar as coisas, não querer errar, fazer sempre certo. Eu sou assim, virginiana. Mas eu aprendi uma coisa com a Luísa Helena Trajano. Ela falou, eu não tenho medo de errar. Eu erro toda teoria, é verdade. Eu acho que essa capacidade da gente ter, de ter a segurança de que, olha, eu posso errar, mas eu conserto lá na frente, e eu escuto muito para poder consertar, eu acho que é uma coisa assim, eu aprendi muito isso com a Luísa, né? Então, eu acho que as mulheres têm essa capacidade assim, de ouvir, de aprender, então, cada vez mais eu acho que esse tipo de liderança, que é capaz de ouvir, de entender o outro, está sendo mais importante na nossa sociedade, e eu acho que a própria sociedade vai dar voz às mulheres. Eu vi, puxa, ela está falando coisa inteligente. E eu ouvi hoje as pessoas aqui, as mulheres falando, eu estou encantada, mas é isso que a gente tem que estar falando, é isso que a gente tem que estar mostrando mais, porque eu acho que o mercado, né, precisa conhecer mais para isso. Obrigada, viu, Helena? Helene, se eu puder complementar, bom, primeiro, obrigada pelas suas perguntas, a gente se emociona também vendo o depoimento de vocês, que bom que a gente consegue, de alguma maneira, tocar aí
as pessoas que estão assistindo a gente. Acho que são duas questões bem complexas. Então, começando assim, como é que a gente pode mudar a situação hoje? Eu vejo alguns caminhos possíveis. Não podia concordar mais com a Tcheco. Acho que a gente está aqui falando e trazendo luz sobre o tema. É a principal movimento que a gente tem que fazer. Mas eu também, até pegando um gancho na fala da Gabi e da campanha da ONU, né, que é Ouse Desafiar o Status Quo, eu acho que é isso que a gente precisa fazer também. Então, tanto que hoje o meu trabalho no 30% Club, que é uma campanha global, onde a gente advoga para ter mais diversidade nos conselhos de administração das empresas. É uma campanha que começou no Reino Unido há 20 anos atrás, lá tinha uma participação de cerca de 8% só das mulheres nos conselhos, e eles conseguiram chegar em 30%. Por que a gente fala que é 30%? Porque você tem que assegurar um mínimo de representatividade, não adianta colocar uma mulher isolada no meio do conselho, ela não vai conseguir nada, então tem que ter um mínimo de representatividade, por isso que é esse número 30%. E aqui no Brasil, o objetivo da campanha é a gente zerar o número de empresas do IBRX com 0% de homens até o ano que vem, então estamos num trabalho aí acirrado nesse novo ciclo de assembleia, vamos ver se a gente consegue avançar, e depois a gente conseguir atingir os 30% até 2025. E por que a gente está mirando o Conselho de Administração? Que acho que muita gente não entende. Porque a gente precisa mudar o topo para depois poder mudar de cima para baixo, né? Então, a gente precisa mudar as regras do jogo. Tem a ver aí com um pouco dessa questão da gente desafiar o status quo. Então, por isso que a campanha é muito focada nesse cargo de liderança, mas a gente tem outras iniciativas para aumentar também o pipeline de mulher. No meu grupo específico, que é do mercado financeiro, eu quero ver quais são as ações que a gente pode voltar a atrair talentos para o mercado. Tem várias estatísticas que mostram que o mercado está ficando mais masculino ainda, porque muitas mulheres não veem representatividade, nem aplicam mais para as vagas, então a gente tem aí um trabalho para fazer nesse sentido. Uma outra questão que eu acho que é fundamental a gente entender, a gente não está advogando pela diversidade porque a gente quer ser bonzinho, porque a gente quer incluir as mulheres, é porque está aprovado, e aí muito a reboque de toda essa pauta ESG, do capitalismo de stakeholder, que a gente está falando, que a gente devolver mais para a sociedade, tem inúmeros estudos que mostram que empresas mais diversas, se tiver maior diversidade de gênero, tem um da McKinsey que aponta que você tem 15% mais chance do que seus pares de entregar melhores resultados. E se você tem uma diversidade mais abrangente, que aí a gente está falando de raça, idade, formação cultural, esse número sobe para 20%. Então, a gente está falando também de entregar resultados sustentáveis, porque quando você traz novos olhares para questões, para os mesmos problemas, a chance que você tem de ter uma solução criativa e de lidar com o problema de uma melhor maneira possível é melhor. Sem falar que a exclusão de alguns grupos da economia, eles têm um impacto significativo na geração de valor, né? Eu não estou com dado aqui de quanto que, se a gente atingir a paridade entre homens e mulheres, quanto que isso acrescenta no PIB. Não sei se as meninas têm, me fugiu o número aqui. Mas eu tenho, por exemplo, um número que eu estava... a questão de diversidade racial, para mim, que é muito importante, até por conta, pessoalmente, mas também pelo banco, que é um banco sul-africano, se a gente conseguir equiparar a igualdade salarial de negros e brancos, a gente adiciona $1 trilhão, $1 trilhão no PIB brasileiro. Então, essa é uma questão que a Luísa liderou brilhantemente aí muito dessa discussão, e eu fiquei muito feliz quando vi essa iniciativa dela, porque chacoalhou o mercado por um bom motivo. Isso é muito importante, a gente estar pensando nessas questões, né? E eu acho que também a gente revê os vieses na base da contratação das pessoas, por um lado, e dar condições para a gente tirar o peso sobre as mulheres da tarefa doméstica. Então, a gente tem, no Standard, por exemplo, a gente agora estende licença paternidade para os homens. Isso foi uma mudança recente que a gente fez, e eu também vi algumas empresas agora, por exemplo, antigamente as empresas tinham creche, ofereciam creche para os filhos das funcionárias mulheres, e tem empresas agora estendendo que os homens também podem utilizar a creche da empresa para levar seus filhos. Isso vai mudar, ajudar a gente a minimizar a quantidade de horas que as mulheres se dedicam para o trabalho da casa e para elas poderem priorizar
a carreira, né? Acho que nessa pesquisa do IBGE que saiu segunda, se não me engano, as mulheres dedicam cerca de 24 horas por semana para o trabalho doméstico e os homens acho que 11, metade disso. E se você for olhar na pandemia, a quantidade de mulheres que deixaram de procurar emprego por conta dessa questão circunstancial, porque tem que administrar a casa, teve um número muito maior. Eu não vou dar um número agora que eu não estou segura, mas teve um aumento muito maior, da casa entre 10% e 20% de mulheres que deixaram de fazer, os homens subiu de 1,3 para 1,5. Então, aí eu acho que mostra assim, uma condição muito diferente da nossa sociedade, né? E, por outro lado, eu também queria ver se eu consigo tranquilizar todo mundo que a gente não é 100% segura. Assim, na verdade, a gente tem insegurança todo dia, né? E a gente duvida da gente o tempo todo. Até para estar aqui falando para vocês, a gente entra com um friozinho na barriga, que depois a gente fala assim, não, preciso, né? Preciso passar uma mensagem positiva, mas a gente está sempre insegura, porque é sempre um desafiador, né? Você mudar e se expor. E em inúmeras situações da minha carreira, eu tive, obviamente, momentos. Hoje eu consegui vencer essa síndrome de impostor e me posicionar e atingir essa posição, mas eu me lembro em alguns anos atrás, onde eu tive uma mesma situação em que eu estava num banco que se fundiu com o outro, eu estava competindo ali para uma posição de liderança com um homem, e eu me lembro de eu pensar assim, nossa, mas ele é tão inteligente, acho que ele merece mais do que eu. E eu me encolhi. E não disputei de igual para igual. E hoje, olhando lá atrás, eu acho que ele era excelente, é um super amigo até hoje, mas eu tinha as mesmas condições, talvez. Então, a dica que eu dou, e foi como eu investi em mim, é a gente investir no autoconhecimento. Porque tem uma pesquisa também da Universidade da Califórnia que mostra que 70% das pessoas, em algum momento da sua vida, se consideram uma fraude total. E isso é comum para todo mundo. E vai variar em momentos da sua vida. A gente só consegue lidar ou diminuir essa sensação se a gente se autoconhecer primeiro. Então, acho que tudo que você puder investir, sei lá, fazer análise, terapia, ou no meu caso, eu também faço muito coaching e mentoring em todas as organizações que eu passei. Quanto mais você se conhece, identifica quais são as suas forças, identifica quais são as suas fraquezas, que todos nós temos, a gente primeiro vai buscar posições onde a gente pode dar o melhor da gente, né? Ou seja, alavancar essas qualidades que a gente tem, e também vai buscar trabalhar aqueles pontos onde a gente não faz tão bem. Ou como a Ada super bem colocou, a gente não precisa saber tudo nem ser bom em tudo, a gente precisa estar junto de gente que ajuda a gente para frente. Então, acho que o autoconhecimento ajuda a diminuir essa ansiedade e ajuda você a dar passos aí importantes nessa caminhada, nessa tua jornada. Agora, insegurança a gente sempre vai ter. Eu acho que o medozinho é bom, porque significa que você está saindo da tua zona de conforto. Eu, particularmente, gosto de me desafiar. Então, mesmo o que eu aprendi, talvez assim, mesmo com frio na barriga, vai. E não precisa acertar sempre. Se não der tão certo, tudo bem, você vai tirar uma lição. A gente, às vezes, aprende mais com os erros do que com os acertos. Isso também é uma parte muito importante da formação de todo mundo. Então, tudo bem se não for 100%, depois você corrige na próxima e o que importa é a gente seguir em frente. Muito bom, perfeito. Eu acho que a Ju vai fazer uma pergunta, Ju. Olá, tudo bem? Bem, primeiro eu queria agradecer a todo mundo, eu não tinha falado ainda, então agradecer pelo evento, presença da Natália, da Checo, da Ada. Eu acho que esse evento estava sendo organizado com bastante carinho desde o ano passado, a gente queria ter essa estreia com pessoas realmente que fossem referência para a gente, então eu fico super feliz da gente estar aqui. A minha última pergunta é até um gancho, eu acho, com 2 pontos que a gente falou hoje, que são justamente grupos de apoio de mulheres, que começam muitas vezes só como um apoio, e acabam se formando nesses grupos tão interessantes de fomento de carreira mesmo, que eu acho que até foram mencionados aqui, o 30%, bem, o Mulheres do Brasil, que particularmente eu também faço parte, de alguns grupos Brasil-Alemanha, do LBT, que acabou de abrir também, e que eu acho que tem bastante gente, muitas mulheres que também estão vendo aqui do escritório,
como atendiz hoje, que fazem parte do Mulheres do Brasil, de mães de vários homens também que estão aqui. Eu acho que foi a parte mais interessante nessas conversas que a gente teve. E o último, esse tópico que eu queria só endereçar é justamente essa questão de sororidade, inclusive de apoio geracional a essas novas mulheres, né? Como começar essa questão de como a gente começa justamente esse grupo, quer seja uma coisa pequena no escritório, quer seja algo que tome uma proporção tão significativa de estímulo, né? E aí até um ponto que até surgiu muitas vezes nos nossos debates de grupos, do grupo de mulheres, que eu percebi, existia muito comentário: ah, mas eu já sofri machismo, inclusive vindo de uma mulher. A gente se deparou com mulheres falando isso. E eu acho que isso vem muito da questão que nós mulheres ali, de certa forma, temos uma criação cultural, tá? Talvez, não sei, na própria família ou então no ambiente, de competição mesmo. Eu acho que esse tema é endereçado. Existe uma competição feminina muito grande, totalmente cultural, não acho que é intrínseca da mulher, não, pelo contrário. Eu acho que pode até advir de uma ausência de referências femininas, então a gente tem a visão, só uma vai chegar lá. Eu acho que talvez isso crie um pouco dessa animosidade, eu acho que até perceber isso e ver o nosso comportamento nos traz uma certa vulnerabilidade. Então, o que eu queria até endereçar aqui é justamente isso, é uma forma de sororidade mais estruturada e, inclusive, para a gente mostrar essa questão geracional. Como trazer que mulheres que chegaram lá, inclusive, chamem essas mulheres. Então, eu boto aqui só uma questão, até uma curiosidade pessoal. Como começaram esses grupos? Para mim, por exemplo, se eu puder até questionar, até primeiro para a Sheila, eu tenho uma dúvida, como começou Mulheres do Brasil? Porque eu acho que isso é muito interessante até para as gerações mais novas. Obrigada. Obrigada, Juliana. Mulheres do Brasil começou, olha, tudo na vida começa por acaso, principalmente quando tem uma Luísa Helena Trajano no meio, né? Ela foi convidada para ir conhecer, para ir uma reunião lá no Palácio. Ela falou: ah, não vou sozinha, tem tantas mulheres tão bacanas, vão levar mais mulheres. Ela convidou algumas mulheres nossas e ela foi para o Sebrae, ela foi para outros lugares, para várias entidades, mulheres que ela não conhecia. E convidou também meninas da comunidade, né? Meninas de comunidade, duas, e aí fomos acho que em 40 ou 50 mulheres. Eu, a Sônia, a Luísa, e tinha muita gente que a gente nem conhecia. A gente conhecia do quê? Eu era amiga da Luísa, eu era amiga da Sônia. A gente conhecia de eventos, então, mas não tinha um grupo ainda, né? A gente encontrava para conversar e tal, para jantar. E aí, com esse dela, quando ela foi convidada, e a Luísa, não sei se vocês sabem, ela adora grupo, né? Ela adora bando, não gosta de grupo, ela gosta de bando. E aí ela convidou um monte de gente e nós fomos para Brasília. E aí foi tão bacana, porque ela, como não conhecia todo mundo, aí todo mundo se apresentou e conversou, e aí viu que as mulheres tinham algumas coisas em comum, tudo isso como a gente está falando. Poxa, a gente podia estar junto para melhorar as condições das mulheres. Foi assim que começou. A gente pode fazer muita coisa junto. E aí voltamos, né? E aí a Luísa começou, a gente até queria falar, o grupo da Luísa, não sei o que, ela falou nada disso, Mulheres do Brasil, né? Começou com mulheres, e Mulheres do Brasil foi assim que começou. E foi tão bacana, porque a Luísa tem muito, o Grupo Mulheres do Brasil tem muito a cara da Luísa, né? Todo mundo pode o que quiser, só tem os inegociáveis. Os inegociáveis não abrem mão, né? Você sabe, está lá. Primeiro, não somos contra os homens, somos a favor das mulheres, somos apartidárias, enfim, tem os inegociáveis. Então, as mulheres vão lá, se sentem muito donas do Mulheres do Brasil. Assim, você faz assim, como você quer. E aí, uma coisa muito importante, tem muitos comitês, e nesses comitês, umas ajudam as outras, principalmente em questão do empreendedorismo. Se você quer ser ativa, você é mais do que bem-vinda, porque é muita gente, né? Acho que a gente está chegando a 85, 100 mil mulheres, é muita gente, no Brasil e fora. Mas, olha, você pode ter certeza, se você vai para algum lugar, você não conhece ninguém, você fala, será que tem um grupo Mulheres do Brasil? E você, assim, tem um suporte, você é bem recebida. Isso é sororidade, é você se sentir parte de um grupo que realmente te apoia, né? Eu ajudo muito o empreendedorismo, né, das meninas e tal.
Mas então você ajuda naquilo que você quer. Tem não sei quantos núcleos hoje, tem 19 ou 20 grupos, né, que fazem coisas diferentes. Então, você se encontra lá ajudando naquele grupo que você acha que você tem mais o que ver, né? Você tem mais laços com aquele grupo. Então, não dá para estar com todo mundo, mas o que eu acho que é importante lá é que você vê que está avançando, você conhece mulheres fabulosas, mulheres bacanas, como eu estou conhecendo hoje. Hoje eu conheci tantas mulheres que são diferentes, nós somos diferentes umas das outras, sim. Por isso é que nós aprendemos umas com as outras, somos iguais, a gente não aprende nada. Somos diferentes e continuamos diferentes, eu acho ótimo, e teve uma carreira diferente, e é assim que vai impulsionando. Então, as mulheres do Brasil é exatamente isso. Mulheres diferentes, que têm a liberdade de fazer como quer dentro daquilo que dos inegociáveis. Então, agora, o negócio da vacina, que a Luísa começou, né? Então, você sente que que as mulheres estão tendo um papel tão importante de levantar uma bandeira que está sendo realmente o gargalo do país. Gargalo para a vida, gargalo para a economia, e aí são as mulheres que estão, e a Luísa não abre mão, não. Ela fala, aqui esse movimento é das mulheres do Brasil, são as mulheres que estão fazendo, e os homens estão ajudando. Então, essas coisas vão mudando toda a opinião pública também, né? Então, eu faço convite a todos vocês, quem tem tempo, quem não tem tempo, porque lá não tem nada, né? Você sabe, você dá o que você quer, você faz o que você quer, mantendo as regras. Então, eu acho que é um jeito novo de grupo, mas que você tenha certeza, Juliana, no dia que você precisa de alguma coisa, tem sempre uma mulher para te dar as mãos, né? Ou se você quer fazer alguma coisa, até para bate-papo, sempre tem alguém lá. Então, eu acho que isso que é bacana, é um novo jeito de criar grupos. E se eu puder complementar um pouquinho, Juliana, é perfeito. Primeiro, Tia, parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá, que realmente assim, é uma referência. O Mulheres do Brasil impacta tanta gente, tem tantas ações super relevantes. O que eu fico pensando, eu não tenho uma opinião tão formada sobre essa questão da competição das mulheres, mas às vezes eu fico pensando se isso também não é um padrão pré-concebido que a gente toma por verdade e continua replicando. Porque na minha experiência pessoal recentemente, tem tanta mulher que me ajudou e eu tenho sentido as pessoas tão abertas e querendo dividir experiências e se ajudando. Eu particularmente, eu participo mais ativamente do WCD, e a gente agora está se preparando aí para fazer uma prova de certificação de governança do IBGC. Rapidamente se formou um grupo dos estudos. Hoje de manhã, antes de estar aqui com vocês, eu estava estudando com elas, todo mundo super dividindo, preocupado se todo mundo está aprendendo. Então, na verdade, eu questiono um pouco se as mulheres são competitivas ou se isso é uma imposição até para minar um pouquinho o poder que a gente tem. E até para fazer um gancho na pergunta anterior, de insegurança, eu vou dividir aqui com vocês que eu estava assim, tem poucas mulheres, né, presidentes de banco, mas tem algumas com uma operação muito grande e tal, e eu não tinha contato com uma delas e estava assim, puxa, eu queria falar com ela para tomar experiência, mas você fica mais intimidado, né? A minha operação aqui é menor, ela é uma mulher mais que está mais em destaque aí, é presidente de um grande banco. Bom, eu sei que através de uma amiga em comum, essa é outra dica que eu dou para todo mundo, no tempo da tecnologia, você só tá 2 telefonemas de quem você quiser, você consegue chegar em todo mundo, é só você querer. Eu, com uma amiga, consegui o e-mail, mandei e chamei ela para um papo. E a gente conversou segunda-feira. E foi tão maravilhoso também. Eu estava assim receosa, porque não conhecia a pessoa. Falei, será que ela vai achar? E ela foi super simpática, me deu várias dicas, e a gente já estabeleceu uma conexão e estamos aí com outros planos. Então, eu acho que a gente precisa rever essa questão cultural e ir atrás, porque eu particularmente tenho sentido uma receptividade tanto de homens quanto de mulheres. Eu também, ao longo da minha trajetória, muitos homens me ajudaram, me inspiraram. Eu acho que a questão de competição, ela não está relacionada a gênero. Tem pessoas que são mais competitivas e menos, mas eu tenho sentido uma predisposição muito grande das pessoas em ajudarem umas outras, até pelo próprio momento que a gente está passando. Acho que ativou um olhar mais sensível para a gente, para as questões sociais, uma mobilização maior da sociedade civil. E talvez assim, nessa questão de grupo, eu estou mais envolvida aí, não num grupo de mulheres, mas a gente, com essa questão toda da pandemia, a gente acabou formando
um grupo da sociedade civil para discutir políticas públicas, de como é que a gente pode atrelar as políticas públicas aos ODS e a essa agenda de sustentabilidade. A gente acha que na política está faltando um pouco disso, então a gente tem um grupo que é de mulheres e de homens e que a gente se uniu e está tendo discussões e trazendo pessoas de fora que tenham uma visão para essa pauta política, para a gente conversar, para a gente formar a nossa opinião, e a partir do grupo a gente vai tendo algumas ações. A gente tem escrito alguns manifestos de como é que a gente... E tem interpelado várias pessoas nesse âmbito político para a gente poder trazer essa discussão de novo para a sociedade civil. Então, talvez um exemplo aí de como se organizar, mas acho que a primeira coisa é traz algumas pessoas que estão com vontade, que na conversa vai sair tanta ideia que o duro vai ser domar as ideias, viu? A gente está nesse momento agora. Obrigada. Não sei se a Ada quer comentar, gente. A gente está apertado de tempo, mas dá para comentar. Só precisa tirar do mundo. Tá ouvindo? Sim. Você tirou o mudo, tá? Aparece a mãozinha aqui ainda, tá? Não sei se você tirou aí o mudo. Mas essa reunião de Brasília que a Luísa organizou, eu estava, inclusive, lá, né? Foi uma reunião com a Dilma e tive a oportunidade de sentar ao lado naquela época, era o ministro da Economia, alguma coisa assim, e tive a oportunidade, inclusive, de comentar com ele sobre a tributação desse setor, que é muito alta, né? Que é considerado supérfluo. Então, a Luísa é uma pessoa que gosta de trabalhar, ela trabalha, eu não sou ativa no Grupo Mulheres Brasil, mas a gente observa e participa, olhando, né, e participando como pode. E ela consegue trabalhar no caos, né? Acho que essa capacidade a gente acaba tendo que desenvolver, de fazer, sabe assim, deixar as ideias do corpo da mente, deixa florar e depois alguém vai lá e fecha isso no projeto. Eu percebo que isso é muito rico. E as mulheres, elas, né, como você estava falando agora, essa profusão de ideias, ela é muito rica, porque você traz criatividade para o grupo, você traz formas de pensar que nunca foram pensadas. Daí, talvez as mulheres ter essa possibilidade de se mostrarem nesse momento, porque os homens, eles vêm, né, com vamos dizer, com uma agenda tão organizada já de coisas que já foram feitas. As mulheres, como a gente está experimentando, está entrando agora, né, aqui no Brasil, mais fortemente no mercado do trabalho, acho que a gente também tem mais chance de trazer soluções novas, né, olhar os processos de forma diferente, simplificar processos. Então, essa criatividade de quem está entrando, né, esse novo olhar de quem está entrando, ele tem que ser incentivado mesmo. Acho bem bacana esse aumento da quantidade de mulheres nos conselhos, principalmente, por trazer essa coisa menos engessada, essa possibilidade de mudança, do novo. E também acho que nessa pandemia a gente teve uma lição que foi bastante importante. Eu já praticava aqui na empresa, como eu sou mulher, tive filhos, eu sempre trabalhei num regime bastante flexível com as minhas funcionárias, né? Assim, de poder, nesse dia, trabalhar em casa ou não, porque o filho não foi para a escola, está doente. É uma empresa, grande parte dos meus funcionários são mulheres, acho que 80% da empresa são mulheres, então a gente tem muita funcionária que fica grávida e aí tem que se afastar. Eu lido com isso diariamente. Mas nessa pandemia a gente viu que é possível você ter objetivos e entregar objetivos. Nem sempre você precisa estar naquele lugar, naquele horário, né? O horário ficou menos importante. O importante é que você tem que entregar alguns objetivos. Essa nova forma também de trabalho, né? de conscientização, né? de que existem outras possibilidades, sem que você esteja online o tempo inteiro, nem focada no trabalho o tempo inteiro, talvez seja melhor aproveitada pelas mulheres, porque a gente
continua dando conta de algumas coisas, e pela própria característica da mulher, né? De ter um olhar assim, um pouco mais diversificado, experimentar mais, né? Aqui na empresa, eu gosto muito de pegar as coisas quando não dão certo, eu junto os envolvidos todos e falo assim, vamos rever o processo. E, na verdade, não importa quem errou, quem não errou. Importa que o processo seja revisto e consertado para que a gente possa não errar no futuro. Então, também isso acho que a gente está aprendendo agora, ficou mais aprendendo há um tempo já, né? Acho que nas empresas isso é muito praticado, e acho que as mulheres têm muitas possibilidades de pensar no novo, uma nova forma de encarar a vida profissional com mais eficiência e com mais flexibilidade. Obrigada. Gente, eu queria fazer um comentário rápido, só por conta da gente não ter podido contar com o depoimento da Kátia. Acho que na linha do que foi falado sobre sororidade, mulheres que puxam outras mulheres, eu queria só aproveitar para contar para todos a história dela, né? A Kátia e a Bruna, que é diretora jurídica do grupo, são clientes e amigas, e a gente promove rodas de conversa mensalmente com alguma convidada para falar sobre esses temas. E num momento em que a gente teve esse papo com a Bruna, uns meses atrás, a gente perguntou, né, enfim, como você chegou, como é que foi sua trajetória, né, conta um pouco do que você enfrentou. E ela falou uma coisa que é muito comum falar, é muito comum que as mulheres falem sobre ascensão na carreira, que é atribuir o seu sucesso a outra pessoa. Mas ela falou de uma forma muito legal que, enfim, que eu tive a oportunidade, eu tenho uma CEO mulher, enfim, que é a Kátia, que é uma pessoa que está há muitos anos no grupo, é super competente, é reconhecida como uma pessoa que conhece tecnicamente o business melhor que ninguém, então, assim, uma pessoa que galgou o caminho até chegar a CEO com muito mérito, muita dedicação à organização, e foi a primeira CEO mulher, se eu não estou enganada. Não sei se teve alguém na transição, mas era um cargo que era ocupado por um homem antes, que também era super competente, e ela desbravou esse caminho. E desde que ela chegou à presidência da companhia no Brasil, ela teve o cuidado e o interesse de desenvolver outras lideranças femininas. E aí a Bruna contou que ela foi importante de 3 formas, né? Primeiro, em me convencer de que eu era capaz de subir um degrau. Segundo, em me dar dicas, mentoria, etc., enfim, de como eu deveria fazer para estar pronta para assumir um cargo de mais liderança. E principalmente em criar oportunidade, abrir oportunidade no sentido de indicar o meu nome para essa posição quando ela abriu. E sem isso eu não teria chegado, a despeito de eu hoje enxergar que eu sou perfeitamente competente para ocupar essa posição, e é mesmo, ela é uma excelente diretora jurídica, tem muita visão de negócio, enfim, só para vocês saberem, na gestão dela, a companhia conseguiu, enfim, alcançar o crescimento esperado com um corte de custos, então ela performou melhor do que em anos anteriores do ponto de vista de prestação de serviço no estado do Rio, enfim. Então, assim, houve resultados incríveis com a posição das duas, mas a Kátia teve esse papel de abrir oportunidades para mulheres de forma sustentável, não é simplesmente você botar uma mulher lá sem ela estar pronta, ou sem ela estar preparada, ou sem ela estar mentorada, e até eles conseguirem ter o que é considerado um super recorde, que é uma diretoria 60% feminina. Então, como ela não pôde estar presente, eu queria só contar a história dela, até de onde partiu a ideia de fazer o convite, reforçar, do meu ponto de vista, o quão importante é a gente ter essa rede de apoio, não como forma de, obviamente, excluir quem não é mulher, ou quem não é, enfim, ou quem não tem qualquer tipo de similaridade com a gente, mas como forma de entender que a gente tem uma situação que, para atingir a equidade, a gente não pode simplesmente dizer qualquer um pode se aplicar para essa posição, que a gente precisa identificar um talento, ajudar ele a crescer, de forma a gente conseguir ter um universo mais plural nas posições de liderança dentro e fora da organização. A gente está bem estourado de tempo, então acho que só para finalizar, tem uma pergunta aqui sobre conselho, que conselho vocês dariam para mulheres que estão querendo crescer no mercado de trabalho. Eu vou pedir para partir essa pergunta em 2, vocês responderem em uma frase, se quiserem, conseguirem, ou em uma palavra. Que conselhos vocês dariam para mulheres que querem progredir na carreira, e que conselhos vocês dariam
para homens que querem apoiar essa causa. Vocês conseguirem resumir em uma frase, sei que não é fácil, a gente consegue ficar dentro do tempo e contar com essa contribuição final. Então, enfim, já agradecendo. Não sei se alguém quer falar primeiro, senão a Tcheco quer falar. Não, eu só acho que só tem uma palavra, confie em você. Eu acho que é tão importante a sua confiança em você. Confie em você, você pode. Tenha metas claras, confie em você e que as ajudas vão aparecer. Se precisar de ajuda, a ajuda aparece. Confie em você, tenha metas claras, onde você quer chegar. Não importa aqui, ali ou ali. E você vai, eu acho que o planejamento do que você quer é importante. E confiando que você pode tudo. Eu acho que para mim é isso, é muito importante. E os homens também, eu acho que não importa. Eu acho que homens e mulheres, para mim, homens e mulheres, para mim, são iguais, eu não faço discriminação. Então, todo mundo pode te ajudar se você, a hora que precisar, abrir o seu coração, olha, estou precisando de ajuda. E as pessoas vão te ajudar. Eu acho que é isso. Eu acho que eu vou na mesma linha da Tcheco. Eu acho, confie em você, mas talvez a minha palavra for acredite em você. Eu acho que o tamanho da tua conquista está relacionado ao quanto você sonha, ao quanto você se aceita com as suas imperfeições e com as suas vulnerabilidades e também com os seus pontos fortes. Acredite em você, sonhe grande e corra atrás, né? Dê os passos necessários para te levar na direção daquele caminho que você quer atingir. E para os homens, eu queria trazer aqui uma reflexão que essa causa não é das mulheres, essa causa é da humanidade, é nossa. Então, a gente só vai conseguir mudar a situação quando a gente tiver homens e mulheres trabalhando por um mundo mais diverso, mais inclusivo, que devolva benefícios para o maior número possível de pessoas. Então, esse problema é nosso, não é das mulheres, e eu queria convidar os homens para estarem junto com a gente nessa luta. Obrigada. Posso só complementar com uma coisa? Você estava falando, e eu lembrei de uma frase que hoje, de manhã, eu estava estudando um pouco, e eu vi, olha, não são, e eu acho que tem muito a ver com a gente, não são as revoluções e levantes que abrem caminho para dias novos e melhores, mas as revelações, a prodigalidade e os tormentos da alma de alguém inspirada e flamejante. Ah, que lindo. É isso aí. Do Boris Pasternak. Eu achei tão legal. Eu falei, nossa, as mulheres fazem isso o tempo todo. As mulheres não falam em armas, mas elas falam, abrem o seu coração e vão. Eu achei que... É isso aí. Isso que você falou me fez lembrar. O que você falou me fez lembrar, foi aqui que eu copiei esse texto. Oi, eu vou dar, assim, o que eu acho é a gente, né, se prepare. Eu acho que o tempo inteiro a gente está em formação. Então, eu digo assim para alguém que está começando, se prepare da melhor forma possível para o que você quer, para que você tenha segurança. E depois, tem uma coisa que eu faço, eu sou religiosa, assim, não sou de igreja, mas tenho muita fé, é que na hora que que você tem que participar de alguma coisa onde o seu conhecimento tenha sido colocado à prova, apesar de estar preparada, porque isso é importante, eu tenho que saber realmente me informar, estar preparada, eu peço a Deus que me ajude para que eu possa fazer o melhor possível. E é isso, assim, se colocar mesmo à disposição do mundo para que você possa fazer o melhor e alguém possa usufruir do que você está fazendo. Então, e depois acredite e vai embora, com medo, sem medo. Acho que quando a gente está com medo, a gente pega o medo e vai junto com a gente e vamos embora fazendo. Se não der certo essa vez, vai dar da outra vez, né? A gente tem que tentar e ter coragem. Ninguém nasce com coragem, a gente vai aprendendo durante a vida. Então, acho que é isso. E eu aprendi muito com vocês duas hoje, as entrevistadas, e com as quatro já conheci as outras. E, nossa, adorei estar aqui com vocês, foi uma aula. Cada vez a gente aprende, né? Então, isso, para mim, isso é a vida, né? Aprender o tempo inteiro com pessoas muito bacanas, com oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Olha, quero agradecer muito, enfim, em nome de todo o escritório,
Bruna, Helena, Juliana, as nossas sócias, a Denise Salles, que fez a pergunta, a Carol Mansur, que fez a pergunta, a Naima Miller, a Patrícia Barbosa, que estão nos assistindo. Enfim, acho que em nome de todas as nossas integrantes, mulheres, a gente ficou super feliz em vocês terem aceitado o nosso convite. Teremos outros eventos como esse, já fica o convite para participar. Acho que sempre aprendemos muito. Acho que fica uma mensagem super positiva para as nossas integrantes, enfim, inspiradora de que existem exemplos possíveis de muito sucesso, com uma trajetória, enfim, sem atalhos, sem ferir qualquer questão ética, sem grandes traumas, e que a gente pode alcançar nosso espaço, enfim, chegar onde a gente precisa chegar e gradativamente ter uma maior representatividade feminina no topo de todas as indústrias. Então, agradeço muito a cada uma de vocês, Natália, Chico, Ada, e fica o convite já para participar das nossas próximas discussões. Bom, então com isso a gente encerra, e uma ótima Semana da Mulher para todas, que seja significativo para todos nós. Obrigada, pessoal. Tchau.